História real de uma avó. Descobri a traição do meu marido com minha própria avó no festival. São Mateus sempre foi aquela típica cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? O festival anual era o grande acontecimento, com cores, sons e aquele cheirinho de comida de festa no ar. Eu, naquela época, estava casada há pouco tempo com o Roberto, cheia de planos e sonhos de uma vida feliz. Mas quem diria que as reviravoltas da vida me pegariam de surpresa? Naquele domingo de 1972, já nos primeiros raios de sol, as ruas estavam começando a se encher de gente. As crianças corriam, o riso era solto e a alegria estava estampada em cada rosto. Eu tinha acabado de passar pela barraquinha de doces da Dona Marli, quando vi algo que fez meu coração parar. Parecia cena de filme. Lá estava Roberto, meu Roberto, num canto mais afastado, atrás do coreto enfeitado com fitas coloridas. De longe, vi que ele não estava sozinho. Quem o acompanhava? Minha avó Helena, com toda a sua presença imponente. Pode imaginar o choque? Parecia que tudo ao meu redor desacelerava enquanto a cena se desenrolava bem diante dos meus olhos. Eu pisquei, esperando que fosse só uma ilusão, mas não era. Minha própria avó e meu marido juntos, de uma forma que não deixava dúvidas. O som ao meu redor ia e vinha, como se o mundo estivesse brincando comigo. Senti um aperto no peito, algo parecido com uma mão invisível apertando devagar. Em meio a toda aquela confusão de sentimentos, a dor se misturava com uma raiva que eu nunca havia sentido antes. A traição não vinha só de Roberto, mas da mulher que eu sempre admirei pela força, apesar da sua frieza. O festival continuava vibrante ao meu redor. Pessoas alheias ao drama que se desenrolava em mim. Mas meu coração, meu mundo, desmoronava com a mesma intensidade daqueles fogos que iriam iluminar o céu mais tarde. Enquanto me escondia entre as sombras daquela noite estrelada, tentando entender o que significava tal traição, senti uma força crescendo dentro de mim. Seria isso a faísca que acenderia um novo caminho? Não sabia ao certo, mas estava determinada a descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto eu tentava juntar os pedaços do meu coração naquele festival em São Mateus, uma nova cena começou a se desenrolar diante dos meus olhos, tão surreal quanto a primeira. Foi quando minha melhor amiga, a Carla, apareceu de repente ao meu lado, com um olhar que misturava raiva e urgência. Ela sabia de algo, algo que eu não sabia. Preciso te contar uma coisa. Sobre o Roberto, ela começou, com uma voz trêmula. Senti a terra tremer sob meus pés de novo, mas não estava preparada para o que vinha a seguir. Carla desandou a me contar entre lágrimas que meses atrás viu Roberto envolvido com outra pessoa. Só que não era como pensei, com a minha avó.
Ele também estava tendo um caso com outra mulher da cidade, uma conhecida que por acaso trabalhava no festival. Meu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez. Roberto não só traía comigo e com minha avó Helena, mas havia uma terceira pessoa. No meio dessa revelação chocante, já era difícil de raciocinar, quando a cidade inteira foi envolvida por outro absurdo. O som de sirenes cortou o ar e logo depois uma explosão de murmúrios e alvoroço. Alguém no festival tinha chamado a polícia. Uma briga começou perto da tenda principal. Fui puxada pela multidão curiosa, tentando entender o que estava acontecendo. Entre a empurra-empurra, vi algo que nunca esquecerei. Roberto estava lá no meio, sendo algemado e levado pela polícia. Ele tentava se explicar, mas havia um tumulto de acusações ao redor dele. Parecia que, além de traição, estavam o acusando de participar de um esquema de fraude com as arrecadações do festival. O choque era total. As pessoas que até então participavam da festa agora discutiam animadas sobre a queda de um homem que sempre achamos conhecer. Minha avó Helena apareceu no meio da confusão, pálida como se toda a vida tivesse sido drenada dela, mas mais inflexível que nunca. Sempre feia, mas agora com algo a mais. Com ares de que sabia que isso acabaria assim, mas surpresa que tudo tivesse vindo à tona de forma tão pública. Dentro de mim, uma tempestade. Traição, engano e agora esse escândalo. Mas aí, bem aí no centro desse caos, senti uma vontade estranha de rir. Uma risada latente, quase histérica, subindo pela garganta. O que mais poderia acontecer naquele dia? E então, como se a vida tivesse decidido uma reviravolta final, a figura de um homem formal, de aparência distinta, aproximou-se de mim enquanto eu olhava a cena atordoada. Ele me disse: "Senhora, creio que precise ouvir isso longe daqui." Aquela frase, sua expressão séria, deixava um mar de mistério no ar. Quem era ele? O que mais eu não sabia? A noite caía lentamente sobre São Mateus, mas em mim um turbilhão crescia. Cada peça desta história estava longe de ser clara. Nada mais era certo, exceto a ânsia de desvendar os próximos passos dessa trama. Segui o homem, determinada a descobrir o que mais o destino reservava, cada vez mais ansiosa em saber do futuro. A noite já estava avançada e eu, seguindo aquele homem misterioso, passava por entre as faixas coloridas e luzes piscantes do festival, como se estivesse num filme estranho. O som distante da multidão ficava para trás, mas a dor da traição ainda pulsava em mim. Quem era ele? E o que mais eu podia aguentar? Ele me guia até um canto mais calmo, longe da barulheira, e ali, sob a luz fraca de um poste, revela sua identidade. "Sou advogado do Tiago", diz ele. O nome não me é estranho. Tiago era um amigo de infância, vizinho há muitos anos, mas que de repente havia saído de cena, mudando-se para São Paulo a trabalho. Ao menos foi o que disseram. "Tiago tá de volta", falou, com uma seriedade que me arrepiou. "E ele tem informações sobre o Roberto que podem mudar tudo." Minha cabeça estava para explodir. Primeiro ver meu marido com minha avó, depois a confusão e as sirenes. Tiago vem agora também me dizer algo cabeludo? Meu Deus,
O que era tudo isso? O Roberto e ele eram mais que amigos. Estavam juntos num esquema. Mas essa bagunça aqui não é tudo. Tem uma coisa maior. A fala do advogado de Tiago começou a ficar mais clara. Cada palavra um martelo na minha cabeça. Dinheiro, negócios, uma vida dupla. Roberto usava as idas a São Paulo como fachada. Ele e Tiago, junto da sua avó Helena, estavam envolvidos numa rede de contrabando. Segura as pontas aí, pensei comigo. Será que ouvi certo? A minha avó, quem eu sempre achei fria, mas nunca criminosa? Questionei incrédula. O advogado assentiu, olhos fixos nos meus. E então, um silêncio pesado. O mundo deu outra cambalhota. Minha avó estava no meio de tudo aquilo. Talvez até mais do que o Roberto. Mas espera, enquanto dava um tempo para entender tudo isso, lembrei-me de algo. Quando garoto, Tiago sempre falava de como minha avó era esperta com números, mesmo sem estudo formal. Lembrei daquela vez em que ele mencionou, como algo bobo, ela comentando de duplicar dinheiro ao passar nota por nota nas mãos. Ninguém levou a sério. Um frio subiu pela minha espinha. Bem aí, no coração de todo esse caos, senti que talvez nunca conheci Roberto, muito menos minha avó. Perdi o chão por completo. De repente, tudo fez um estranho sentido. O advogado me estendeu um envelope. Tiago disse que isso pode ajudar a compreender a parte dele na história. Dentro, fotos, documentos, provas. Não sei. Eu tremia demais para abrir ali. E nesse momento, Ricardo, o amigo de Roberto no trabalho, apareceu de supetão, ofegante. Ele olhou para mim com a mesma expressão de quem esconde um segredo fatal. Ele sabe. Ele sempre soube e está aqui para me contar. Senti que estava na porta de um labirinto de mistérios muito maior do que uma simples traição. O que mais minha avó teria feito? E Tiago? Tudo estava à beira de ruptura e eu balanceando entre o desejo de saber e o medo do desconhecido. Mas uma pergunta não me saía da cabeça. Qual jogo essa gente estava jogando todo esse tempo? E eu? Qual seria meu próximo passo em meio a essa dança confusa de verdades e mentiras? Aquela sensação de estar à beira de um abismo estava me consumindo. O advogado do Tiago, Ricardo, a multidão ao nosso redor, tudo parecia girar. Mas eu precisava apertar o passo, seguir em frente. Afinal, o que mais poderia acontecer naquele dia, não é? Enquanto encarava Ricardo, senti um impulso estranho de perguntar: "O que você está fazendo aqui?" Ele olhou para mim, como se tivesse esperado essa pergunta sua vida toda. "Eu sei de algo que você precisa ouvir", disse ele, sua voz carregando um peso quase palpável. Mas antes de qualquer palavra sair da boca dele, um grito estridente rasgou o ar. Olhei ao redor, o choque estampado nos rostos das pessoas. Com o coração batendo descompassado, percebi um tumulto se formando perto da tenda de doces da Dona Marli. Um grupo de pessoas se aglomerava, murmurando e apontando em nossa direção. "É a senhora Helena!" alguém gritou, a voz carregada de incredulidade. Meu sangue gelou. Corri para o centro da confusão. Ricardo logo atrás. As pessoas nos abriram caminho, o silêncio e a expectativa apertando minha garganta. E lá estava ela, minha avó Helena, sendo amparada por duas senhoras.
Sua expressão era uma mistura de choque e culpa. Um rosto que eu nunca tinha visto antes. Havia lágrimas em seus olhos, e pela primeira vez ela parecia uma pessoa completamente diferente. Helena, o que está acontecendo? Perguntei, mas minha voz falhou. Os olhos dela encontraram os meus, e eu quase tropecei com a intensidade do que vi. Então, como se um filme girasse em câmera lenta, ela levantou uma mão trêmula e apontou para Ricardo. Foi ele, disse ela. Sua voz um sussurro que pareceu esmagador. Ele nos forçou. O quê? Um burburinho de choque passou pela multidão, e eu senti como se o chão sumisse debaixo de mim. O que ela quis dizer com isso? Ricardo, que eu achava ser um aliado, olhou para mim e em seu rosto um sorriso cruel surgiu. A verdade sempre dói, não é? Ele disse, cada palavra como veneno. E então a verdade veio à tona, um segredo enterrado tão profundo que me deixou sem ar. Ricardo não era apenas um advogado qualquer. Ele era o cérebro por trás de tudo, manipulando Roberto e minha avó para atividades ilícitas sob ameaça. Ele fingia ser amigo enquanto puxava os cordéis. E o choque. Minha avó não estava apenas envolvida. Ela era refém de suas chantagens. O impacto me pegou como um soco. Minha avó, sempre distante, fria, tinha sido vítima, não vilã. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma cruel e inesperada. E agora, o que eu faria com essa nova verdade? Senti uma mistura de raiva e alívio ao perceber que, naquele emaranhado de mentiras, talvez houvesse alguma réstia de redenção para minha avó. Mas ainda estava tão longe das respostas que eu precisava. Ricardo, percebendo a confusão e a descrença ao nosso redor, deu um passo para trás, como um predador satisfeito. E aí, no meio daquele turbilhão de emoções, eu soube que essa história estava longe de acabar. Mais peças estavam por vir, e eu estava determinada a juntar todas, custe o que custar. O que vinha a seguir, só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. Eu não permitiria que mais nada permanecesse nas sombras. Eu estava ali paralisada, tentando absorver tudo o que acabara de descobrir. Minha avó, com lágrimas nos olhos, fez meu coração doer. Ela não era a vilã. Tudo o que pensei saber virou de cabeça para baixo. A raiva de Ricardo crescia dentro de mim e via-se que ele gostava de todo o caos que provocara. Eu tinha que pensar rápido e, de repente, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um som de helicóptero tomou conta do céu, abafando as vozes da multidão. Homens desceram rapidamente, todos fardados. Meu estômago deu um nó. A situação estava saindo de controle. Antes que eu pudesse entender o motivo daquela operação, ouvi um grito que fez o sangue gelar. Era Carla, minha melhor amiga, mas sua expressão estava mais assustadora do que de costume. Ela correu em minha direção, mas algo sobre ela parecia fora do lugar. O cabelo bagunçado. Havia algo que eu não sabia. Marina, ela ofegou, segurando meus braços. Havia um desespero em seus olhos que não entendi na hora. Eles sabem de tudo. Eles estão aqui por mim. E eu preciso contar algo. Ela hesitava como se as palavras fossem difíceis de sair. A pressão do momento deixou minha cabeça rodando, mas prestava atenção em cada palavra. Há anos eu estava envolvida com eles. Fui eu quem conectou Ricardo ao Roberto. As últimas palavras saíram como um sussurro amargo.
Eu não conseguia acreditar no que ouvia. A Carla, minha confidente, amiga de infância, estava no olho do furacão. Tudo o que fiz foi por medo, ela continuou, sua voz quase inudível. Eu sabia que o Ricardo estava armando contra você e sua avó, mas ele me trouxe para isso com ameaças. Nunca quis que fosse assim. Tentava processar tudo, mas minha mente só girava. Como? Por quê? Minha avó, traída, e agora minha melhor amiga, revelando-se uma peça central nesse jogo perigoso. Tudo estava conectado de forma que nunca sonhei. Lágrimas escorriam enquanto percebia que cada ligação, cada momento compartilhado era uma sombra do que estava acontecendo nos bastidores. Meu peito apertava com a deslealdade, ainda mais porque bem lá no fundo senti alívio. Finalmente eu vi a realidade diante dos meus olhos. No entanto, meus pensamentos foram interrompidos quando um dos oficiais veio em nossa direção, seu semblante sério. Senhora, precisamos que venha conosco, ele disse, olhando diretamente para Carla. Ela sentiu, sem resistência, que o jogo havia virado. Antes de ser levada, Carla apertou minha mão. Seu toque era uma promessa silenciosa de redenção. Se ainda podemos consertar isso, precisamos tentar, disse ainda lutando com seus próprios demônios. Ele então se afastou, cercada pelos oficiais, deixando-me ali, sozinha, com as revelações. Eu estava no centro de uma tempestade maior que imaginava. A sensação de traição era esmagadora, mas no meio do caos, havia uma nova determinação crescendo dentro de mim. A história estava longe de acabar e eu estava disposta a seguir cada pista até o fim. A noite em São Mateus adquiriu um novo significado, onde sombras ganharam contornos diferentes e promessas de resolução começaram a se formar. Eu sabia que qualquer que fosse a verdade completa, ela estava mais perto do que nunca. E essa era a primeira fagulha de esperança em meio à escuridão. Eu fiquei ali, parada meio que sem chão, com tudo girando na minha cabeça. A verdade era um turbilhão. Minha avó, sempre tão fria, agora chorando ali na minha frente, desmoronada de culpa. E a raiva que eu sentia do Ricardo, aquela satisfação estampada no rosto dele, como se tivesse vencido um jogo perverso. De repente o barulho de helicópteros cortou o ar. Homens fardados surgiram do céu. Aquele som aterrador que fez meu coração disparar. Uma operação inteira acontecendo ali, e eu sem entender exatamente o porquê. Logo vi Carla correndo em minha direção. Algo estava errado com ela. O cabelo todo bagunçado, a roupa amassada. Os olhos dela revelavam um pânico que me chamou a atenção. Quando chegou perto, ofegante, agarrou meus braços e disse que eles sabiam de tudo, que estavam ali por causa dela. As palavras saíam rápidas, entrecortadas pela respiração pesada. Há anos eu estava envolvida com eles, confessou, e senti meu corpo congelar. A Carla, minha amiga de tanto tempo, parte disso tudo. No barulho e confusão, sua voz era quase um sussurro, mas eu entendi. Fui eu quem conectou o Ricardo ao Roberto. Ele me forçou. Eu estava com medo. Enquanto assimilava tudo isso, os oficiais se aproximaram e pediram que ela fosse com eles. Carla sentiu, não fez resistência. Antes de ir, apertou minha mão, seus olhos carregando uma promessa muda de que ainda podia haver uma saída. Ela foi levada, deixando-me ali,
em meio a revelações que viraram meu mundo de cabeça para baixo. A cena me deixou atônita, mas ainda havia mais para digerir. Olhei para minha avó, as lágrimas que ainda corriam pelo seu rosto. Finalmente entendi que ela não era apenas fria. Era uma refém. Ricardo recuava, meio sorridente, como quem tivesse vencido uma partida de cartas. E foi ali que um novo grito atravessou o ar, mais agudo do que qualquer um antes. Alguém na multidão apontava com o dedo e viramos todos naquela direção. Naquele momento, vi algo que fez meu coração parar. Em meio às pessoas que se amontoavam, uma figura que eu não esperava ver. Meu pai. Sim, meu pai, que eu acreditava ter nos deixado quando eu era criança. Ele estava ali, mais velho, cabelos grisalhos, mas seus olhos, aqueles olhos, eu conhecia bem. Foi ele quem gritou. Ricardo parou, seu rosto empalidecendo num instante. Meu pai avançou, os olhos cheios de fúria e determinação que nunca tinha visto antes. Eu avisei que voltaria, Ricardo, ele disse. A voz carregada de uma raiva impetuosa. E foi quando entendi que Ricardo não era apenas um advogado perdido no meio de tudo. Ele e meu pai tinham uma história antiga, um jogo de poder que tomava proporções assustadoras. A cena era um choque total. Eu estava entre uma traição que agora se expandia para segredos profundos demais, envolvendo meu próprio pai. Como se nossa história tivesse mais camadas do que eu poderia suportar. E naquele instante, algo em mim percebeu que, por mais que eu estivesse cercada de enganos e jogos, talvez o caminho para a verdade e justiça estivesse mais perto do que nunca. Eu precisava saber até onde isso ia. Mas mais do que nunca, sabia que teria que lutar contra forças que nunca imaginei enfrentar. O que viria a seguir? Eu só podia esperar e ver. Eu estava ali, meio perdida, digerindo tudo o que acabara de acontecer. Meu pai tinha aparecido do nada, com aquele olhar de raiva e determinação, como se o passado inteiro estivesse voltando para acertar as contas. Eu não entendia muito bem o que ele fazia ali, mas algo me dizia que ia ser grande. Ricardo olhou para ele com um sorriso cínico, mas rápido como um raio, meu pai avançou e os dois começaram a discutir. O som da discussão era abafado pela confusão ao redor, mas dava para perceber que não era a primeira vez que se enfrentavam. As palavras eram afiadas, cada uma delas carregada de anos de ressentimentos e traições. De repente, a multidão silenciou. Meu pai, virando para mim, soltou uma bomba. Marina, eu sempre estive por perto, cuidando de vocês o melhor que pude. E agora chegou a hora da verdade. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, uma sirene estridente cortou o ar, puxando todo mundo de volta à realidade. Os policiais começaram a se agitar e percebi um movimento estranho no meio da multidão. As pessoas se mexiam, olhos fixos em algo ou alguém que não consegui identificar. Foi quando Carla, cercada pelos oficiais, apontou em direção à minha avó. "É ela! Ela tem os documentos!" gritou, sua voz cheia de uma urgência que eu não compreendia. Num instante, tudo girou novamente. Minha avó, com as mãos trêmulas, começou a vasculhar sua bolsa. Do meio dos pertences, ela puxou um envelope antigo e amarelado. Seu olhar encontrou o meu e nela vi uma tristeza profunda,
mas também uma determinação renovada. Antes que pudesse reagir, uma figura que eu desconhecia, mas que parecia estranhamente familiar, abriu caminho pela multidão. "Esses papéis mostram a verdade", disse ela, pegando o envelope das mãos da minha avó com um gesto autoritário. Era minha mãe, que eu não via há anos, ressurgindo do passado igual ao meu pai. Eu fiquei sem chão. Minha mãe, ao nosso lado, ao lado da minha avó, dizendo que os documentos continham tudo o que era preciso para desmontar toda a rede que Ricardo e talvez até mesmo meu pai, agora eu não sabia mais, tinham armado. Era um turbilhão atrás do outro. Com os documentos em mãos, a polícia começou a vasculhar cada linha cuidadosamente. Mas minha mente estava longe, tentando ligar todos os pontos que formavam aquela rede complexa de mentiras. E então, quase como um eco da tumultuada descoberta, minha mãe se virou para mim, olhando nos meus olhos com tristeza. "Há mais histórias que você precisa saber, Marina. Muito mais." Naquele momento, percebi que as respostas ainda estavam longe e que o buraco era mais fundo do que eu poderia ter imaginado. Ali, cercada por revelações chocantes e pedaços do meu passado que eu mal reconhecia, sabia que teria que mergulhar fundo para entender tudo. Mas uma coisa era clara: minha jornada estava apenas começando. E mesmo sem saber exatamente onde isso tudo terminaria, sentia que estava mais perto da verdade, mesmo que ela me custasse tudo. A revelação da minha mãe ter aparecido de repente no meio daquele caos já tinha me deixado abalada. Nem sei como consegui me manter de pé, mas lá estava ela, junto com os documentos na mão, olhando para todos aqueles policiais, com um ar de quem sabia exatamente o que estava para acontecer. Meu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. A multidão se comprimia ao nosso redor, tentando entender o que se passava. As pessoas sussurravam, os olhos cheios de curiosidade e espanto, enquanto os policiais examinavam os documentos que minha mãe havia entregado. E eu só conseguia pensar em como tudo isso tinha ficado assim tão complicado. Foi então que, do meio das pessoas, surgiu alguém que eu não esperava ver ali. Meu irmão, Eduardo, que há anos tinha sumido da cidade. Ele caminhou até minha mãe com um olhar firme e decidido. Ele sempre foi o mais calmo entre nós, mas naquele momento havia algo diferente em seu olhar. "Eduardo, o que você está fazendo aqui?" Eu perguntei, ainda sem acreditar. Ele se virou para mim, com uma expressão de urgência. "Marina, você precisa saber da verdade. Naquela noite, anos atrás, eu vi algo que não deveria, escondido na casa da nossa avó. Eu vi o pacto sujo que nosso pai fez com o Ricardo." De repente, tudo fez sentido. As viagens misteriosas do meu pai, a frieza da minha avó, os constantes segredos. Eduardo continuava, quase como se estivesse confessando um crime enterrado há muito tempo. Pai e Ricardo estavam envolvidos num tráfico de informações, usando o festival como cobertura. Era mais do que apenas um caso de traição. Era um plano maior e eles não estavam sozinhos. Minha cabeça girava, mas nada me preparou para o que Eduardo disse em seguida. Mamãe sabia de tudo, mas ficou calada para nos proteger. Agora, eles vieram para acabar com esse esquema, de uma vez por todas. A tensão estava no ar, quase palpável. E foi aí que uma voz entrou na confusão. Uma voz estrondosa, no meio daquela loucura. Era Ricardo gargalhando. "Vocês acham que essa é a verdade? Acham que pararam tudo?" Ele gritou,
atraindo a atenção de todos. Longe disso, vocês ainda nem chegaram perto do centro disso tudo. De repente, a eletricidade cortou. Tudo ficou em silêncio. A única luz era a das estrelas acima. O susto fez um frio percorrer pela minha espinha. E por um segundo, toda a cidade pareceu refém do medo e do desconhecido. A multidão segurou a respiração. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. E a verdade não estava nem perto de ser completamente revelada. Eu precisava encontrar forças onde não tinha, entender cada fragmento e, de alguma maneira, manter minha família segura. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente na mesa, mas as respostas, essas ainda tinham que ser encontradas. E se eu achava que conhecia os envolvidos, estava prestes a descobrir o quanto estava errada. Tudo parou de repente. O céu parecia mais escuro e um frio cortante tomou conta de tudo. A luz das estrelas mal iluminava ao nosso redor. Mas, em meio a essa escuridão toda, aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. Então, num piscar de olhos, uma explosão de luz e calor de repente invadiu tudo. Era como se o ar tivesse pegado fogo, e durante um segundo senti que o tempo tinha parado. Mas não foi o tempo que parou. O mundo mesmo parecia congelar enquanto uma sombra surgia em meio a esse clarão. Era uma presença forte, quase como se a noite tivesse uma nova forma. Meu pai e Ricardo pararam de discutir, virando-se para encarar aquela figura com uma mistura de espanto e reconhecimento. Havia uma força estranha, quase sobrenatural, na maneira como aquela pessoa se movia. E então, no meio de toda essa bagunça, eu a reconheci. Era meu avô. O avô que eu nunca tinha conhecido, sempre uma presença distante em velhas fotos e histórias contadas em sussurros. O choque foi imediato. Eu não podia acreditar que ele era real, que ele estava ali na nossa frente. Durante anos, ouvimos sobre o homem perdido, sobre histórias de como ele tinha sumido, levado por ventos do destino incerto. Mas aqui estava ele, tão tangível quanto qualquer um de nós, e algo nos seus olhos dizia que ele carregava verdades que ninguém mais poderia contar. Minhas pernas tremiam. Como ele era uma parte de tudo isso? E por que agora? Havia uma tensão no ar. Parecia que cada respiração estava suspensa, esperando pela próxima revelação. Meu avô não perdeu tempo. Sua voz era grave, ressoando em cada canto de mim, como se estivesse enraizada na própria cidade. Vocês acham que sabem dos segredos? Ele começou, olhando diretamente para Ricardo e meu pai, que trocaram olhares nervosos. Há coisas enterradas mais fundo do que qualquer um pode imaginar. Coisas que vocês nunca saberiam. Houve um murmúrio na multidão. Pessoas balançavam a cabeça. Outras cochichavam nervosamente umas com as outras. Meu coração batia descompassado, tentando acompanhar a batida que soava como um tambor de guerra, anunciando que algo grande estava para acontecer. E então, com uma calma fria, meu avô olhou diretamente para mim. Nada é o que parece, Marina. Ele continuou. A história que te contaram está cheia de lacunas. Nem seu pai, nem Ricardo. Ninguém contou a verdade. Ele fez uma pausa e alargou o sorriso. Um sorriso que não trouxe conforto, mas um presságio. Tudo isso
Toda essa situação é mais do que apenas um jogo de traições. Você é a chave para terminar o que foi começado. As engrenagens da minha mente giravam desesperadamente. Como assim eu era a chave? Eu nem entendia o quebra-cabeça completo. Mas, ao olhar nos olhos dele, senti que tinha que descobrir que, de alguma forma, estava ligada a essa trama mais do que qualquer um. Este era um novo mistério. O que meu avô sabia? E por que ele achava que eu poderia resolver isso? O clima estava carregado e a atmosfera eletrizava cada parte de mim. O suspense nos envolvia, enquanto todos nós, sem exceção, esperávamos a próxima reviravolta nessa madrugada de revelações. Estava ali, congelada, enquanto meu avô, aquele mistério de quem só ouvi sussurros por toda a vida, estava parado, bem diante de mim. Era como se o tempo tivesse parado, mas o mundo ao nosso redor fervilhava com uma intensidade que eu nunca esqueceria. A noite estava mais escura, mas a presença dele lançava uma luz que clareava mais do que qualquer estrela no céu. Quando ele começou a falar, havia uma força nas suas palavras que me arrepiava. Cada sílaba carregava uma vida de segredos. Vocês acham que conhecem toda a verdade? Perguntou, olhando diretamente para meu pai e Ricardo, que pareciam tão surpresos quanto eu. Mas a surpresa não era só dos rostos deles. Toda a multidão ao nosso redor estava tensa, absolutamente enervada. As pessoas sussurravam umas para as outras, olhando, apontando. De repente, senti que tudo o que pensava saber foi arrancado de mim. Era um abismo de incertezas. Meu irmão, a meu lado, respirava pesadamente. Quando meu avô mencionou que eu era a chave, senti um arrepio que subiu pelas minhas costas. Como eu, que me sentia tão perdida e impotente nesta confusão, poderia ser a solução? Tudo estava já tão bagunçado e agora ele vinha com mais essa? O choque silencioso que atravessou a multidão foi interrompido quando meu pai deu um passo hesitante. Chega de segredos, disse ele, sua voz quebrada pela emoção. Ele virou para a multidão, expôs a verdade escondida. Um plano antigo de contrabandistas, alianças traídas, vítimas feitas em nome do poder. Era como assistir a um filme em que, de repente, tudo começava a fazer sentido. O som de murmúrios aumentou quando ele concluiu. Sua voz, um eco na noite. O povo ao nosso redor interagia com uma mistura de indignação e compreensão. A verdade sempre foi maior do que minha avó traída, maior do que qualquer escândalo pessoal. E então, no meio de toda essa tempestade, eu olhei para meu avô, procurando sinais de dúvida, arrependimento, qualquer resposta que precisasse. Ele olhou de volta, seus olhos encontrando os meus com uma sinceridade que perfurava o caos. Marina, ele disse num tom suave, você tem algo dentro de você que nós perdemos há muito tempo. Coragem para buscar o que é certo. A ladainha de emoções e segredos que haviam tomado aquela noite finalmente encontrou um fio de esperança. Apesar de toda a dor e confusão, senti pela primeira vez que havia uma saída possível. Era o fim de uma era de mentiras. O começo de uma nova história na qual eu teria que traçar meu próprio caminho. E nesse silêncio pesado, depois de tantas revelações, uma certeza pairava no ar.
O último capítulo dessa história não seria escrito ali e agora, junto com todas essas máscaras caídas e revelações feitas à luz da lua. O que tinha sido desvelado naquele dia me empurraria para um futuro em que a verdade nunca mais ficaria nas sombras. Agora, um recado urgente. Você precisa se inscrever agora no canal, porque esta história alcançou um clímax inesperado e você não vai querer perder as próximas reviravoltas. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando o botão de like. Sabemos que temos uma comunidade incrível aqui, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E compartilhe imediatamente com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho explosivo. Juntos, podemos dar ainda mais força a este canal, porque apenas os verdadeiros fãs sabem da importância de estar conectado com cada pedaço dessa jornada.